Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez agradecemos o Teu cuidado, meu Senhor, nos receber nesta casa de oração, apresentar a Ti, ó Deus, nosso culto de adoração, ao Teu altíssimo nome, nosso Deus e nosso Pai, de quem vem todo o dom perfeito, toda boa dádiva, Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, onipotente, onipresente, onisciente, Criador dos céus e da terra, justo e misericordioso, ó Senhor da Igreja, fonte de toda sabedoria, toda bondade, todo amor, ó Eterno, agradecemos mais uma vez, querido, ó Deus, nos permitir buscar a Tua face, nosso Deus, nosso Senhor, sobre toda a Tua Igreja, Teus filhos, Tuas filhas, sobre todas as famílias da Tua casa, bondoso Deus, venham sobre nós as Tuas misericórdias. Cuida dos Teus filhos, abençoe Tua Igreja amada e querida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha Teu reino, seja feita a Tua vontade, tanto na terra como nos céus. Senhor da Igreja, ó Eterno Salvador, Senhor, Deus querido que nos adquiriu com o preço de sangue de Teu Filho, nosso amado Salvador Jesus. Oh, por esta redenção maravilhosa, suficiente, Deus querido e santo, por esta redenção perfeita, aqui estamos, Senhor, nosso Deus, redimidos, sim, resgatados da vã maneira de viver, sim, ó Pai, transportado das trevas para a Sua maravilhosa luz. Querido, eterno Deus, abençoe, abençoe, abençoe. Abençoe, ó Deus, a população deste lugar. Abençoe, ó Deus, Pindamonhangaba. Abençoe, ó Deus, suas famílias. Abençoe crianças, adolescentes, jovens, casais, anciãos. Sim, ó Deus, todos, 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 ó Pai. Sejam contemplados pela Tua bondade mais uma vez. Olha para nós. Não há Deus além do Senhor. Somente o Senhor é Deus. Cuida dos Teus filhos. Abençoe a casa dos Teus servos. Publica Tuas maravilhas, Teus feitos, Tuas obras. Sim, querido Deus, olha para nós. Nosso Pai maravilhoso. Perdoa-nos, Senhor, purifica-nos debaixo do sangue de nosso Salvador Jesus. Oh glória, perdoa nossas faltas, Senhor, por pensamentos, palavras, omissões. Perdoa nossa negligência, nossa indiferença, nossa ingratidão. Oh Deus, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Pai Celestial, contempla Teus filhos mais uma vez. Precisam, Senhor, de saúde. Precisam, Senhor, de proteção, de recursos. Sim, meu Deus, precisam, ó Pai. Ó Deus maravilhoso, Tu sabes todas as coisas, nos conhece desde antes de chegarmos a este mundo, nosso Pai, nosso Deus maravilhoso, nosso Salvador, desde o ventre da mãe, Tu conhece a cada um, ó Pai, ajudai a todos, ó Deus,
Socorre, Senhor, teu filho, tua filha, em grande aflição, em grande angústia, em aperto. Oh, meu Deus, no nome de Jesus, socorre agora, meu Pai. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Todo aquele que lança sobre ti os seus cuidados, preocupações, ansiedades, olha para eles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Contempla os teus filhos, mais uma vez te pedimos. Sonda e conhece os corações. Favorece o povo nessa noite, ó Pai, precisamos de Ti. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Salva, cura, batiza com o Espírito Santo. Sim, Senhor, no nome de Jesus. Levanta testemunhas, revestida do Espírito Santo, do poder do alto. Sim, ó Deus, ajude-nos a realizar a obra de evangelização com toda ousadia, sabedoria. Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, levanta pregadores, ensinadores, professores, discipuladores. Levanta, Senhor, nosso Deus. Ah, Pai amado e querido, que amem a Tua palavra. Sim, ó Deus, a exposição da Tua palavra dá luz, dá entendimento. Abençoa cada um, ó Deus. Abençoe, abençoe. Levanta, Senhor, músicos, cantores, ó Senhor, para exaltar a Tua majestade. Ó grande Deus, com toda sinceridade e verdade, ó Pai, abençoe. Glória ao nome de Jesus, glória a Deus. Intercessores, levanta, meu Pai, no meio da igreja, homens e mulheres, sim, ó Pai, para buscar a Tua face, interceder, clamar. Ó Deus, coloca este peso sobre eles, ó Pai, o peso da intercessão. Tu és o nosso Deus. Ó Deus, sim, ó Pai, capacita cada um, Senhor. Abençoe baraques, círculos de oração, as vigílias, as orações diárias, pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Ó Senhor Deus, todo filho de Deus, toda filha de Deus, ó Pai, que está buscando o Senhor, que está intercedendo, oh, bendito seja o nome do Senhor, chegando-se a Ti, oh, sumo sacerdote. Glória a Deus que vive para interceder por nós. Pai maravilhoso, abençoe nessa noite, ó Pai, ó Senhor da igreja, cura o doente, levanta o enfermo, meu Pai, ajuda, Senhor, coopera com sinais, com maravilhas, acompanha a pregação da Tua palavra. Ó Deus, olha para nós, desde o mais alto céus. Nós precisamos do Senhor. Sustenta com a Tua mão forte, o Teu braço estendido, meu Deus. Abençoe, abençoe, precisamos de Ti. Pai celestial, abençoe todo o ministério, ó Pai, voltado às crianças, aos adolescentes, aos jovens, cuida deles. Líderes, regentes, coordenadores, instrutores, oh, sim, ó Deus, cuida de cada um, ó Pai, promove o Teu nome, o Teu reino, Tua glória, Santo Deus, oh, bendito seja o nome de Jesus, não há Deus além do Senhor,
Pai maravilhoso, olha para esta nação, para esta cidade, olha para as autoridades constituídas, ó Deus. Ó Senhor, livra do mal, ajuda, Senhor, a tua igreja neste país, nesta cidade. Nosso Pai, abençoe teu povo, Senhor, nosso Deus, para proclamar as verdades eternas do Senhor. Abençoe, 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 ó Deus, a vida econômica, social, abençoe a restauração da sociedade, meu Pai. Usa a tua igreja de alguma maneira, meu Senhor, no nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Abençoe pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, os milhares de pastores, milhões de servos do Senhor. Oh Deus, as Assembleias de Deus, ó Pai, cuida. Nosso Senhor, em nome de Jesus, glória a Deus, glória a Deus. Oh Senhor, tem compaixão nessa noite, ó bondoso Deus. Faz maravilhas, faz sinais, prodígios. Ó Senhor, promove o nome de Jesus, exalta sobre todo nome. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Que maravilha, que maravilha. Oh, bendito seja o teu nome. Nós esperamos no Senhor, nós esperamos no Senhor, sobre cada congregação, seus dirigentes, seus auxiliares, suas famílias. Oh Deus, abençoe estudantes, trabalhadores, empreendedores, donas de casa. Santo Deus, cuida de tudo e de todos, ó Pai. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Sara, Senhor, esta terra. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Deus. Livra da violência, da corrupção, da maldade, de toda a perversão, ó Pai. Livra, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Abençoe, abençoe. Ó Salvador eterno, Santo Deus, olha para nós desde o mais alto céus. Olha para nós, meu Pai, sustenta a tua igreja. Sim, Senhor, no nome de Jesus, no nome que é sobre todo nome. Amoroso Salvador, te agradecemos, eterno Deus. Mais uma vez nos reunimos nesta casa de oração, na Assembleia de Deus, Ministério Belém, sediada aqui em Pindamonhangaba. A todos abençoe, alcança, favorece, livra, orienta. Sim, ó Deus, abençoe, te pedimos. Responde às orações, atende. Assim oramos, eterno. E agradecemos todas estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Aos internautas, Deus a todos abençoe. São bem-vindos. Vamos tomar a nossa harpa e adorar a Deus. Convido o pastor Luciano, que juntamente com os músicos serviremos ao Senhor. Tome a sua harpa e louve ao Senhor. A paz do Senhor, irmãos.
felicidade estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Vamos cantar o 181. Glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vem, Senhor, tu bem a fonte, vem celeste redentor, ajudar-me a entoar-te dignos hinos de louvor. Tu, Jesus, por mim morreste, quero só pra ti viver, quero em todos os momentos tua bênção receber. Era pobre desgarrado quando Cristo me buscou para me salvar do inferno, o seu sangue derramou. Em sua morte tão penosa, paz, perdão e vida cheia, com ele eternamente sua glória fluirei. Em tua graça amando, som contínuo devedor, mais e mais a ti me atrai pelo teu divino amor. Sou ingrato e bem conheço, peço, meu Senhor, perdão, tira-me do vil pecado, rege do meu coração. Aleluia, glória a Deus. Sou ingrato e bem conheço, peço, meu Senhor, perdão, tira-me do vil pecado, rege do meu coração. Aleluia. 477. Oh, glória a Jesus. Aleluia. 477, né? Isso. Glória a Jesus. De forte, mão linda, é Cristo quem vos conduz, garantiu a eterna vida aos que brilharem na luz. Se andai na luz de Cristo, liberto
enganador, buscai-me vos que de Cristo, a glória do Redentor. Senti santos, velai orando, amai com santo fervor. Muitos ficarão chorando na vinda do Salvador. Sim, andai na luz de Cristo, liberto da eterna dor. Buscai vós que tendes visto a glória do Redentor. Os fiéis adormecidos a voz do anjo ouvirão, transformados os redimidos a Cristo encontrarão. Sim, andai na luz de Cristo, liberto da eterna dor. Buscai vós que tendes visto a glória do Redentor. E vereis naquele dia a glória bem esplendor. Fruireis paz e alegria nos braços do Salvador. Sim, andai na luz de Cristo, liberto da eterna dor. Buscai vós que tendes visto a glória do Redentor. Aleluia, glória a Jesus. Sim, andai na luz de Cristo, liberto da eterna dor. Buscai vós que tendes visto a glória do Redentor. Amém. Glória a Jesus. Por gentileza, vamos de pé ler a Santa Palavra de Deus com o pastor Walter Braga. Algum pedido de oração que os irmãos queiram manifestar? Muito bem. Nos desculpamos com os nossos internautas. Durante todo o dia teve instabilidade nos sinais da Vivo, no estado de São Paulo, e afetou a nós aqui. Talvez vai sendo corrigido agora. Muito bem. Mas vai e volta, né? Vamos ver. Até por isso a gente tem que orar agora. Muito bem. Mais algum pedido de oração? Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, no versos 26 em diante. Atos, capítulo 8, versículo 26 em diante. Podemos ler? E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Levantou-se e foi. Eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe:
chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito que crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades que chegou a Cesareia. Amém. Muito bem. Convido o pastor Sebastião Acolino para fazer a oração. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar pelo pastor Márcio Afonso. Vamos orar também pelo pastor Manuel, que pela manhã também não estava bem. Pastor Manuel da Cidade Nova. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos agradecer a Ti. Estar aqui nesta noite, ó Deus, para nós adorarmos, exaltarmos o Teu nome e também aprender a Tua santa palavra. Pedimos-te nesta noite, ó Deus, que estenda as Tuas mãos sobre o Teu filho Márcio Afonso. Senhor, que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre a vida dele, abençoando e dando vitória. O Senhor sabe a necessidade do Teu filho. Também o pastor Manuel está enfermo, seja com ele. E os demais pedidos de oração nesta noite, Teus filhos levantaram as mãos. O Senhor conhece e sabe a nossa necessidade. Estenda as mãos sobre cada um, abençoa, derrama a Tua bênção, Senhor. Também abençoa, Senhor, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, o Ministério de Belém, abençoa o pastor José Wellington, o pastor Jorge Júnior, toda a diretoria da igreja. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor continua dando vitória ao Teu povo, abençoando e fortalecendo a igreja. Pedimos a Ti todas essas bênçãos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. A seguir teremos uma instrução da Palavra de Deus, ofertaremos para a obra do Senhor, com o pastor Renato. Nós temos a agenda aí, pastor Joás, passar aqui para os irmãos? Muito bem. Essa aqui? Ok. Próximo sábado é a Ceia do Senhor, 18h30 aqui na sede. As congregações realizam a ceia no quarto sábado, e nós aqui no terceiro sábado, 18h30. Mas de todas as congregações, quem desejar pode vir. Muito bem. Dias 19 e 20, já na semana seguinte, vamos ter aqui a conferência missionária, sexta e sábado às 18h30, e no domingo, cadê o domingo? Às 8h30. Muito bem. Dia 21, amanhã missionária.
deste evento. Estarão aqui entre cantores e demais irmãos, pastor Isaías Ramos, lá de São Paulo, na sexta-feira. E para o sábado e domingo de manhã, pastor Juari Carlesso. Ele tem uma responsabilidade muito grande como coordenador geral de discipulado em Joinville e também na Convenção Geral das Assembleias de Deus, destacado participante. Oremos para que tenhamos um evento voltado para a obra missionária, para a evangelização, para o discipulado. Muito bem. Na semana seguinte, ok? São os avisos? – 9 de setembro, já é outro congresso. Muito bem. Já da mocidade, né? O MADEP. Eu não consigo ler dessa distância que eu estou aqui, irmão. Mas tem aí os preletores, 9 e 10 de setembro. Aí vocês percebem, principalmente o pessoal da sede, eu vou avisar agora no sábado, que teremos essa coincidência de termos o congresso da UMADEP no segundo sábado da ceia da sede. Em resultado disso, nós vamos ter no dia 11 de manhã, no domingo, a ceia do Senhor aqui na sede. Não deixaremos para o terceiro sábado, porque haverá um casamento aqui. Não deixaremos para o quarto sábado, porque é nas congregações. Então, não tem muita alternativa. 9 e 10, nós teremos uma DEP de setembro, e 11 de manhã, teremos a ceia do Senhor para todos aqui da sede. São esses avisos. Vamos receber a instrução e dedicar ao Senhor a nossa contribuição. Paz do Senhor, irmãos. Por gentileza, abra comigo, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8. Estamos felizes de estarmos reunidos na casa do Senhor, para poder ouvir mais uma vez a instrução da palavra do nosso Deus, e também com o coração alegre participar deste momento. O versículo 1 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade, porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. O verso de número 5: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Observamos que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, instruindo nessa segunda carta, dizendo sobre as igrejas da Macedônia, dando o maior exemplo com a sua generosidade com relação a investir na obra, tendo em vista que eles davam muito mais ainda do que podiam. Mas o interessante é que quando nós lemos o verso de número 5, nós vamos ver que eles primeiramente entregavam para o Senhor, eles davam para o Senhor, porque tudo que nós entregamos para o Senhor, é para Deus que nós damos. É interessante que quando você vê lá em Levítico, os povos de Israel vindo trazer o seu animal para o holocausto, ele entregava para o sacerdote.
de fato era por sacerdote, mas eles levavam para o Senhor, para que o Senhor pudesse perdoar os seus pecados. E nós observamos aqui que o apóstolo Paulo está dizendo assim, que eles traziam para o Senhor. E aí, trazendo para o Senhor, o apóstolo Paulo então administrava, de fato levava esse recurso para os irmãos pobres de Jerusalém. E eles faziam isso porque superabundava sobre a vida desses irmãos da Macedônia a generosidade. E é isso que nós aqui estamos prestes a fazer, com um coração generoso, não por necessidade, mas com alegria. Nós vamos ofertar aquilo que Deus já te deu, porque é o Senhor que te abençoa. E com um coração alegre e com aquilo que Deus te deu, você estará também contribuindo para que possa continuar esta obra em andamento. O rei Davi, escrevendo em 1 Crônicas 29, ele vai dizer que tudo que nós recebemos vem do Senhor. E ele estava ofertando para a construção do templo. Ele falou assim, que recebemos do Senhor e para a tua mão tu damos. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos com alegria ofertar para o Senhor. Então dá o seu melhor para o Senhor, pois Ele merece sempre o nosso melhor. Que Deus continue abençoando esta igreja em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, nos coloquemos de pé. Pedi ao pastor Gessé Júnior para fazer a oração. Ele estava servindo com a esposa, dirigindo a congregação do Beta, e vai nos atender aqui numa atividade nos próximos dias. E eu quero agradecer publicamente o trabalho realizado ali, que vai ter continuidade com aquele moço ali, o pastor Cláudio Bento. Já está abençoado no nome, né? Bento. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Oremos. Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, por esse momento abençoado. Senhor, de podermos contribuir com a sua obra, Pai. Cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor, nós suplicamos, ó Deus, pelo teu contínuo cuidado sobre vidas, ó Pai. Senhor, na manutenção do emprego, Senhor, nas portas abertas, Senhor, aos teus filhos, Senhor, para que eles possam, Senhor, cuidar da família com dignidade, Senhor, e também, ó Pai, serem abençoadores da sua obra. Pai querido, em nome de Jesus, assim nós oramos, Senhor, pedindo as ricas bênçãos do céu sobre todos os ofertantes de missa da sua casa, nunca faltando sobre a mesa deles, ó Pai, o alimento de cada dia, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém. Irmão Luciano pode se aproximar. Neste horário também está funcionando a primeira turma do curso de formação cristã. Na verdade, com 12 disciplinas de cunho prático no funcionamento da igreja e suas equipes. Neste mesmo horário, aqui neste prédio, está funcionando isso. Tínhamos 40 vagas, demos um jeitinho de ampliar a sala. São mais de 70 inscritos, então os primeiros 50 já estão estudando. Quantos agradecem a Deus, digam amém. Vamos cantar o 469, ao estrugir a trombeta. Mando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir, quando ouvir Jesus meu nome proclamar.
Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave a descer pra mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos seu fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Amém. Perguntando aqui ao pastor Luciano sobre os cultos, com a participação do Campo Alegre, às terças-feiras, e tem sido uma bênção, graças a Deus. Temos tomado providências que são demoradas, né? A burocracia é uma coisa que nos faz tomar tempo. Glória a Deus por isso. Por gentileza, vamos de pé fazer uma leitura. Agradeço aos irmãos que mais uma vez comparecem aqui essa noite. Primeiro aos Coríntios, capítulo 14, a variedade de línguas e a interpretação. Possivelmente ainda vamos utilizar 3 quartas-feiras sobre isso, para encerrar. Hoje, dia 17, dia 24, é o que eu imagino. 1 aos Coríntios 14, versos 20 a 22. Vamos ler a santa palavra de Deus. Estamos até com um tempinho maior hoje. Os irmãos que vêm para participar do culto, perguntem no estacionamento, na hora de estacionar o seu carro, se alguém que veio para as aulas do curso de formação não fique impedindo a sua saída, porque eles vão sair meia hora mais tarde. Tome esse cuidado. Muito bem. Aos Coríntios 14, 20 a 22. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Está escrito na lei:
por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Amém. Tem alguém do seu lado? Vamos orar. Querido Deus, que a tua bênção venha sobre teus filhos, teus servos, que se reuniram mais uma vez essa noite. Abençoe grandemente a tua igreja, teu povo. Multiplica o número dos salvos. Sim, meu Pai. Que a tua palavra nos amplie o entendimento e nos torne mais ainda úteis, instrumentos de Deus. Pai Celestial, buscando, Senhor, no corpo de Cristo, aquilo que o Senhor tem reservado a cada um de nós. Pai amado e querido, para o que for útil. Sim, meu Deus, nosso Pai Celestial, assim oramos e no amor do Senhor estamos realizando o teu querer. Oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome os seus lugares, por gentileza. Na semana anterior, nós procuramos tratar sobre a questão: todos podem falar em línguas? E observamos que este era o querer do apóstolo Paulo. Por um lado, no capítulo 14, mas ele apresentava uma restrição no capítulo 12, e oferecemos para os irmãos uma solução para isso. No capítulo 14, verso 5, ele diz: e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. À primeira vista, a leitura desse verso 5 pode nos induzir a pensar que, de modo funcional, a interpretação de línguas, embora tenha de modo funcional uma aplicação semelhante ao dom de profecia, porém existe uma área de atendimento diferente da profecia. Isso nós deveremos tratar na semana que vem, só para você ficar curioso. Então, Paulo diz: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Mas esse mesmo Paulo, nessa mesma carta, no capítulo 12, verso 30, ele diz: tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Aqui, uma série de perguntas que são chamadas retóricas, cuja resposta já está implícita na pergunta. A resposta é não. Nem todos têm o dom de curar, nem todos falam diversas línguas, nem todos interpretam. Bom, se assim é, por que Paulo fala de duas situações diferentes? Num lado, ele diz que é uma restrição, e no outro ele quer que todos falem em línguas estranhas. Aí, nós trouxemos essa pequena solução. No capítulo 14, verso 18 e 19. Na verdade, a diferença não está no dom, mas no ambiente em que o dom vai ser utilizado. Então, veja o verso 18 e 19. Estamos aí, andando no capítulo 14, vocês se lembram disso. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia eu, antes, quero falar na igreja, um ambiente público, na igreja, 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Amém, meus irmãos?
Então, o que é que o apóstolo ofereceu aqui? Ofereceu para nós esta possibilidade de ter uma oração particular em línguas estranhas. Enquanto que, se estivermos no ambiente de um culto na igreja, junto com outros, ou pequenos grupos, ou grande congregação, porque naqueles tempos, irmão, vocês não imaginavam templos, eram nas casas. E alguns crentes ricos que tinham posse, tinham nas suas casas ambientes para cultos. Inclusive, quando Paulo escreve sobre a ceia do Senhor, ele reclama que estes irmãos mais abastados tinham uma sala diferenciada para os mais nobres e uma outra sala para os menos abastados. Então havia essa diferença na própria ceia do Senhor. Mas tudo isso vai sendo ajustado, vai sendo orientado durante a história. Então Paulo está dizendo que quer falar na igreja 5 palavras compreensíveis, do que 10.000 que não sejam compreendidas. Ora, se ele diz que fala mais línguas do que todos, e se ele diz que prefere falar 5 palavras compreensíveis do que 10.000 incompreensíveis, onde é que está a solução desse enigma? Está em que ele procurava ser compreendido no ambiente público e falar a Deus em línguas, bendito seja o nome do Senhor, na sua oração particular. O próprio capítulo 14, ele explica isso, verso 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Então, ele, de certa forma, revela para nós um potencial de oração que muitas vezes a gente não desenvolve. Nos acostumamos. E a grande vantagem de orar em línguas estranhas é que você não precisa elaborar tanto sobre a sua oração. Você confia no Senhor e parecerá estranho que palavras que parecem desconexas, sem sentido algum, possam servir para Deus de alguma forma. Mas, na verdade, irmãos, quando acontece em Atos, capítulo 2, daqueles homens falarem em línguas, diz lá, a população que foi lá naquele dia em Jerusalém, era festa de Pentecostes. Pentecostes não era uma festa cristã, era uma festa judaica. Mas cumprindo-se o dia de Pentecostes, Deus quis inaugurar a igreja naquele dia, bendito é o nome do Senhor. E assim, naquele momento especial, os que estavam ali peregrinando ouviram aqueles crentes falar das grandezas de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, quando nós falamos em línguas estranhas, não é? Paulo também diz que o meu espírito ora bem, você se edifica. E por que se edifica? Porque você está adorando a Deus num nível que não é comum. Bendito é o nome do Senhor. Está falando das grandezas de Deus. E é algo que realmente deixa bastante gente sem compreender, não é? Sem dúvida alguma. Por isso, por essa razão, alguns até são incentivados a desanimar de orar em línguas estranhas, porque parece que não tem utilidade em falar em línguas estranhas. Mas quando você começar a exercitar isso na sua oração pessoal, você vai ver, o nível de oração seu vai subir. Bendito é o nome do Senhor. Você vai ter entusiasmo que não tinha com a sua oração comum. Você vai perceber isso. E você vai estar totalmente desestressado quando fizer essa oração, como disse Paulo.
Não é à toa que um teólogo da envergadura de Paulo incentivasse isso. E é por isso que ele dizia: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. Amém, meus irmãos? Claro que quando ele compara com o dom profético, a utilidade pública ficou maior do que a utilidade particular. E este é o ponto. Desde o capítulo 12, vocês se recordam, nós temos lá a comparação do corpo de Cristo com o corpo humano. Vocês se lembram? Esse texto está lá no capítulo 12, não é? Em que o pé não pode, a cabeça não pode desprezar os pés, os olhos não podem desprezar as mãos, e por assim dizer, está toda uma sequência em que os membros do corpo humano não podem desprezar ou desprezar uns aos outros, porque todos precisamos uns dos outros. Amém, meus irmãos? Então, nessa ótica, nessa visão, é que os dons espirituais aparecem na vida da igreja. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Então, com isso, a gente reviu o que foi visto semana passada. A questão hoje é sobre um sinal que está aqui, não é? Verso 22, de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Vamos ver este assunto hoje. Antes, vamos relembrar a declaração de fé das Assembleias de Deus, que ela menciona a palavra sinal. Veja aí. Declaração de fé das Assembleias de Deus, no seu capítulo 20, artigo 5, ela cuida deste assunto. Variedade de línguas e interpretação. Diz assim: a essência das línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo é a mesma do dom de variedade de línguas. A essência é a mesma. A diferença entre o dom e sinal está na função. Na função. A variedade de línguas é manifestada na oração particular, para edificar o crente individualmente. A declaração de fé das Assembleias de Deus abraça exatamente o que Paulo ensinou. Na oração pública, a edificação é geral, e neste caso, há necessidade do dom de interpretação de línguas. Amém, meus irmãos? Então, esta é a nossa declaração de fé. É bem resumida, bem enxuta sobre esse assunto. Muito bem. Tem um pensador que ele disse assim: para se amar devidamente, busque os dons espirituais. Para usar os dons espirituais devidamente, busque o amor. Bendito é o nome do Senhor. São dois componentes que têm que andar de mãos dadas: os dons espirituais e o amor. Por isso que o capítulo 13 da carta aos Coríntios está no centro, do 12 e o 14, porque ali está o centro da motivação. Como se deve fazer a obra de Deus? Sem aquilo ali, ainda que você faça coisas espetaculares, de nada vai servir. Amém, meus irmãos? Então, o que diz Paulo sobre o sinal? Vamos lá. Vamos começar pelo verso 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Não é a primeira vez que Paulo fala isso. A primeira vez está no capítulo 3, verso 1 e 2. Ele diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Difícil, mas sincero, não é? E o capítulo 13, o capítulo do amor, Paulo diz assim no verso 11: quando eu era menino,
falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém, meus irmãos? Então você vê que a infância espiritual, a imaturidade espiritual, é o ponto que Paulo destaca na igreja de Corinto, que era soberba, exaltada a respeito disso. Eles tinham uma exaltação, eles tinham um equívoco de pensar que falar em línguas estranhas ou atuar com qualquer dom espiritual era evidência de uma espiritualidade superior. Então, o apóstolo quer neutralizar esse tipo de prepotência, de arrogância. Eles ostentavam também que falar em línguas, eles ostentavam falar em línguas nas assembleias, nos cultos, sem interpretação. Porque pelo simples ato de pronunciar línguas, que tem o seu valor, já estamos falando disso há tempo, porém, numa assembleia, somente para angariar admiradores, era uma pura ostentação, apenas isso. Então, estes são os problemas que diagnosticou Paulo quanto aos nossos irmãos Corinto. Vocês se lembram que ele fundou essa igreja segundo Atos, capítulo 18. Lá ficou por algum tempo e agora mandou essa carta para pôr ordem no culto, principalmente. Então, finalizando, nós não teremos talvez tempo para isso hoje. Paulo, ele não proíbe falar em línguas através dessa carta, mas ele quer corrigir o uso do falar em línguas. E nessa ideia, nessa direção de Deus de corrigir o uso, ele vai chamar um exemplo do Antigo Testamento, um fato histórico do Antigo Testamento, para falar, afinal, sobre línguas estranhas ser um sinal. Então, a ideia então é, que sinal é e para quem é o sinal? Este é o ponto que o apóstolo vai desenvolver agora, a partir do versículo 21. Então vamos olhar. No versículo 21, depois dele falar da meninice dos irmãos, e colocar cada um deles no seu lugar, ele lembra desse texto, verso 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Capítulo 14 e o versículo 21. Se você procurar no texto, ou na chave bíblica, talvez a sua Bíblia tenha isso, esta citação remete a Isaías 28 e o versículo 11. Paulo se utiliza muito de citar Isaías. São 16 vezes que ele cita Isaías. Ele gostava muito do profeta Isaías. E aqui na carta aos Coríntios, ele faz isso 6 vezes, e uma delas é essa. Então, em Isaías 28 e o versículo 11, se você tiver a Bíblia aí, você pode abrir nos 2 textos e você vai fazer uma comparação, em que ele faz uma mudança no texto. É incrível isso, não é? Mas tem uma diferença entre os 2 textos. Isaías 28, versículo 11 diz, no texto mesmo lá de Isaías, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. É assim que está Isaías, bem breve assim. Porém, Paulo, ele como se fosse interpretar, não é? E é isso que é interessante. Você veja
a capacidade espiritual do apóstolo, não é? De se lembrar de um texto que naquele tempo não era separado em capítulos e versículos, e ele citar um texto lá do meio do profeta Isaías para aplicar aos dons espirituais na igreja de Corinto. Isso é fabuloso, é maravilhoso. Então veja só como é que ele vai fazer isso. Então ele pega aquele versículo de Isaías e deixa desse jeito: está escrito na lei. A lei era um jeito de se referir a todo o Antigo Testamento. Jesus também fazia isso. Jesus também se referia, dizendo a lei, dizendo sobre todo o Antigo Testamento. Há situação em que Jesus cita a lei, mas ele está falando do livro do Salmo, não só da Torá, que são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Mas quando se mencionava a lei, também se aplicava à lei, aos profetas, aos salmos, a todos os diversos volumes do Antigo Testamento, né? Então veja só como é que Paulo pegou Isaías 28:11. Ele pôs assim: está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não me ouvirão, ou me não ouvirão, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Então essa finalização, e ainda assim não me ouvirão, que fala da má vontade dos ouvintes, ainda assim, não é? Usando gente de outra língua, eu falarei com este povo, mas a má vontade deste povo é tão grande que ainda assim não me ouvirão. E aí Paulo quer aplicar este versículo 21 e o versículo 22, justamente sobre a função das línguas estranhas. Versículo 22 diz: de sorte que, quer dizer, portanto, é conclusivo. Quando você usa essa conjunção, você está concluindo o assunto. Portanto, de sorte que as línguas são um sinal. Estou no verso 22. Não para os fiéis, mas para os infiéis. Quem são os infiéis? São os descrentes, tanto de origem judaica como de origem pagã. Todo tipo de descrente entra aqui, infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Vamos lá. Vamos procurar compreender isso daqui. Para a gente entender ao que é que Paulo estava se referindo em Isaías, a gente tem que ler o contexto do profeta Isaías. Amém, irmãos? Vocês estão com pressa, irmão? Se a gente não terminar hoje, a gente termina outro dia, fica tranquilo. Então vamos lá. Isaías 28, versículo 7 diz: mas também estes erraram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho. Desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Isaías 28:7 fala da realidade que vivia o sacerdócio daquele tempo. Vou dizer numa palavra: eles eram bêbados. Então você imagina chegar aqui e encontrar o pastor bêbado. É difícil, né, irmão? É difícil. Vou abrir um parêntese. Antes de eu ser evangélico, eu fui coroinha da Igreja Católica. E depois que acabou o carnaval, eu estava passeando na cidade. Eu não vou dar o nome da cidade, senão vocês vão descobrir o nome do padre. E eu frequentava a sacristia. Lá tinha hóstia, tinha um vinhozinho bom. E eu tinha 12 anos. Era uma diversão para mim, né? Gostava muito da Igreja Católica, gostava demais, não é? Eu era o único da família de 7 irmãos, e mais o pai e a mãe, eu era o único que ia em igreja, era eu. E aí, quando eu tirava férias, ia para aquela cidade, e logo procurava o padre.
quero passar uns dias aqui ajudando o senhor, tá? Eu ia nas fazendas com ele, distribuir hóstia. Era assim as minhas férias. Você imagina isso com 12 anos de idade. Aí, o que aconteceu um dia? Eu cheguei numa dessas férias, era carnaval. Ai, que triste que eu vou contar. Mas aconteceu isso. O padre não perdia nenhuma noite de carnaval. Assistia a todos. Ele era o típico pastor junto com as ovelhas ali. Então, a festa de carnaval acontecia, ele estava lá firme. E, lamentavelmente, ele bebia muito. E aí, quando chegou a quarta-feira de cinza, tinha que rezar a missa. E eu fui ajudar. E eu vi que ele pegou, porque tem todo o livro que organiza a missa, e ele virou uma página, ele começou, né, a missa, e não percebeu e jogou lá no final já, entendeu? Aí, porque estava bêbado, coitado. Aí foi uma correria, que eu tinha que pegar a homotolia, que joga aquele incenso. Aí foi uma correria que deu na gente ali para atender o padre, porque mudou a sequência, né? Mudou. E aí foi o que aconteceu, irmão. Lamentavelmente, este padre, bonzinho, acabou morrendo de bebida, não é? Bebida. Estava lá na sua casa pastoral, e acabou que caiu, bateu a cabeça, sangrou até morrer, lamentavelmente. Então, era assim. O Isaías não está falando aqui de uma coisa que eu não vi. Eu vi isso. Sacerdotes bêbados para dirigir o povo na religião. Olha só. Então, o que é que Deus disse? Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência, o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Aí ele faz uma pergunta. Ao desmamado e ao arrancado dos seios, as criancinhas, desmamado e arrancado dos seios são criancinhas. Então, quando Paulo está falando que não podia falar com eles, senão como a meninos, Paulo está se lembrando de tudo isso. É fabuloso, irmão. Como é que ele faz essa conjunção aqui? E aí, como é que se ensinaria o conhecimento para as crianças? Se os sacerdotes estavam bêbados, não ia ter condições. E aí, se você ler aí na sua Bíblia, está o castigo de Deus sobre Efraim e Judá, não é? Sobre o povo de Deus. É o título aí, capítulo 28. Aí o verso 10. Por quê? Como é que eles então procuravam ensinar? É mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Quando você vai ver no hebraico, que eu não sou especialista em hebraico, longe disso, gostaria. No hebraico, quando se fala essas palavras que eu acabei de ler, sai assim, olha. Save, lazave, save, lazave. Cave, lacave, cave, lacave. Então, fica parecendo uma cantiga para criança. A sonoridade de falar mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. Então, ficava uma coisa infantil. De modo que Deus, muito chateado com tudo isso, no versículo 11, ele anuncia uma providência. Ele anuncia. Qual a providência? Pelo que, por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Como é que se deu isso? Isso vai se dar pela invasão do exército da Assíria, que vai levar aquela gente embora. E depois até com Judá. Por que não? Através de Babilônia. Então, tudo isto que vai acontecer no futuro de Israel, irmãos, é em virtude do abandono da verdade de Deus pelos sacerdotes
e o povo que se deixou levar e se tornou verdadeiras crianças espirituais. Então, por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Mesmo com a invasão de exércitos estranhos, mesmo com este julgamento, este juízo divino, através de nações estrangeiras, que falavam línguas diferentes deles, eles não perceberam o juízo de Deus, não perceberam. O que é que foi cumprido aí? Você já vai entender o que está em Coríntios, calma aí. Deuteronômio 28 e 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, que voa como a águia, nação cuja língua não entenderás. Bendito seja o nome do Senhor. Lá no livro de Deuteronômio, não é? Quando Deus anuncia novamente a lei, Ele anuncia a bênção e a maldição, e a maldição está aqui, não é? Para o povo que não ouviu a palavra de Deus. Um povo cuja língua não entenderás. Bom, de tanto eu repetir isso, você já está concluindo que ouvir uma língua incompreensível significa ouvir um juízo de Deus. Um juízo de Deus, não é? Ouvir um juízo de Deus. Muito importante entender isso. Se a gente olhar para Jeremias 5:15, eis que trarei sobre vós uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor, uma nação robusta, uma nação antiquíssima, uma nação cuja língua ignorarás, e não entenderás o que ela falar. Então, isso aqui são textos para consolidar o que possivelmente, nós não temos aqui o apóstolo para conversar com ele, mas possivelmente é disso que se trata. Por lábios estranhos e por outra língua falará este povo. Vamos voltar agora. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios, 14:21, falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Amém, meus irmãos? Então você está vendo aí uma somatória de textos em que Paulo, ele, vamos dizer, amplia o entendimento de Isaías 28:11. Amém, meus irmãos? É por aqui que estamos até o momento. Então vamos lá. Aí, vamos para a conclusão que Paulo tira disso, dessa experiência histórica de julgamento do povo de Israel. Verso 22. De sorte que, portanto, diante disso, não é? As línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Entendeu? Porque a língua desconhecida, que foi a forma de Deus julgar o seu povo do Antigo Testamento, esse desconhecimento também é para que o infiel perceba um juízo de Deus. Aí depois diz: e a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis, porque a profecia é numa língua compreensível, e a palavra profética é para exortação, edificação, não é? Vamos ler aqui, 14 e verso 3. Edificação, exortação e consolação. E por que consegue edificar, exortar e consolar? Porque a palavra profética vai ser compreendida. Ela poderá revelar até segredos do coração. O homem poderá confessar os seus pecados. E de certa forma, a palavra profética pode também ter, dentro dessa linha de entendimento, uma validade evangelística. Porque os pecadores, ouvindo seus segredos,
confessarão, publicarão seus pecados e se renderão para Deus. Amém, meus irmãos? Mas em ouvir línguas, isto não seria realizado. Pelo contrário, Paulo vai ampliar este assunto no versículo 23. Preste atenção, e eu volto no 22 para alguma coisinha. O 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar. Isso é um exagero. Não, possivelmente isso nunca aconteceu lá em Corinto, porque nem teria um lugar para caber todos eles naquele tempo. Mas, se acontecer, uma hipótese, e todos falarem línguas estranhas, todos começarem a falar língua estranha o tempo todo, e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Imediatamente. É uma reação das pessoas pensar, ninguém se entende naquele lugar. Eles passam horas falando em línguas. Então, qual é o efeito disso na vida do infiel? É ele se ausentar, se afastar. Ele dirá, ali não voltarei, porque só se diz coisas incompreensíveis. Então, o que Paulo está dizendo é que aquilo que para alguns coríntios era motivo de ostentação espiritual, era na verdade um meio de afastar os descrentes da oportunidade de se salvar, considerando que estariam no meio de loucos. Verso 24, ele diz, mas se todos profetizarem, que é também um exagero, porque ele organiza isso, a partir do versículo 26 a gente vai ver, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Então, a utilidade da palavra profética se sobressai, ao invés de ser uma palavra para infiéis, ela será para fiéis. Bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu nem sei, irmãos, porque Paulo precisou usar de um texto tão elaborado como este para explicar línguas estranhas para os irmãos de Corinto, mas que se encaixa perfeitamente. Amém, meus irmãos? Então, a desordem e o falar confuso era um sinal do juízo de Deus para um povo rebelde. Esta era a conclusão de Paulo. As línguas seriam um sinal para indicar o juízo de Deus contra Israel por rejeitar o Messias, já que Israel foi disperso no ano 70. Então, aqueles que acreditam na cessação dos dons espirituais defendem essa ideia que acabei de dizer. Não há mais necessidade de dons espirituais, porque o povo rebelde de Deus, Israel, foi disperso no ano 70. E então não há por que falar em outras línguas, porque o juízo já veio sobre eles. Mas não é esse o argumento, não é? O argumento que Paulo demonstra nos versos 23 a 25, que eu falei com vocês agora, é o contraste entre a profecia e a barreira da língua sem interpretação. Bendito seja o nome do Senhor. Os visitantes concluiriam que os seguidores de Cristo são loucos. Essa palavra loucos que está aí, que estáis loucos, é a mesma palavra que se utiliza para falar bêbados. Tanto é que em Atos capítulo 2, quando os irmãos ali recebem o Espírito Santo, dizem, não estão todos embriagados, sendo esta a terceira hora do dia? Porque a maneira, a expressão física de estar cheio do Espírito Santo é realmente fantástica, é entusiasmada, é maravilhosa, é algo que afeta as emoções, não é? Não podemos querer controlar de certa forma, porém, nós sempre sabemos que é emocionante, que é maravilhoso,
É uma experiência inesquecível na vida daquele que tem. Você pode glorificar a Deus por isso? Quem é que vai esquecer o dia que foi cheio, batizado com o Espírito Santo? É maravilhoso. Agora, talvez alguns depois fiquem limitados. Será que eu devo continuar falando em línguas? Será que eu posso desenvolver isso? Ficam com medo, não é? Há quem pense até, tem uma revista, eu vou dar o nome dela. Eu até estou querendo fazer contato com eles para ter certeza se eles estão pensando igual. Chamada da Meia-Noite. Alguém já viu? Chamada da Meia-Noite? O senhor já conhece? É uma revista, era publicada no Rio Grande do Sul, um jornal, muito voltado às profecias. Chamada da Meia-Noite. Eu não sei se ainda existe. Mas eles diziam, para amedrontar os crentes que buscam o batismo com o Espírito Santo, que tomassem cuidado, porque ao buscar o batismo com o Espírito Santo, ele poderia estar entrando em contato com demônios. E aí, as pessoas ficam com medo, se essas manifestações espirituais são demoníacas, e se afastam. Porém, irmãos, eu já interrompo aqui, não vou continuar. Em Lucas capítulo de número 11, não é? Jesus diz assim, Lucas 11 e o versículo 13: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém, meus irmãos? Então, quando você está ouvindo aqui e vai pensar no assunto, olha, eu quero que você se encoraje mesmo, não tenha medo, porque quando você começar a buscar, porque o apóstolo diz, buscai os melhores dons. Buscar, não é nada demais, não é? Você então vai entrar num outro nível espiritual. Mas nunca pense que orando a Deus, você entrará em conexão com o demônio. Não tem como acontecer isso, irmão. O nosso Deus não incentivaria a gente a orar a Ele para de repente cruzar a linha Satanás e entrar no meio da conversa. Particularmente eu, não acredito nisso. Quando eu vou buscar o Pai Celestial, é Ele que vai me ouvir, é Ele que vai me atender, é Ele que me dará o Espírito Santo, mesmo eu sendo mau, Ele é infinitamente bom. Você pode glorificar a Deus, amém, meus irmãos? Então que o Espírito Santo de Deus continue mobilizando os nossos corações para edificação de nossas vidas. Nós continuaremos semana próxima, vamos verificar uma revisãozinha aí no 24, 25, e entraremos no 14, 26 a 33, exatamente sobre a organização do culto, Vamos ficar de pé, agradecer ao nosso Deus que nos reuniu aqui essa noite, no precioso nome de Jesus. Paulo jamais estava criticando que línguas estranhas devessem parar na igreja, mas o mau uso é que devia ser corrigido. É isso, esse é o ponto. Tem alguém precisando receber uma palavra de oração? Veio aqui essa noite, precisa de uma palavra de oração, quer vir aqui à frente? Eu vou pedir aqui, Pastor Cristo, põe as mãos sobre esses irmãos. Glória a Deus. Um pastor de uma igreja grande que eu fui, pastor Caetano conhece ele, vou dar um nome, Pastor Marinésio, lembra dele? Pastor Marinésio, e tem história, o senhor já me contou, foi meu pastor também, né? Pastor Marinésio, logo que eu cheguei em Campinas, congreguei com ele, lá nos anos 90, né? E aí,
Um dia, no primeiro culto, assim, ele disse para mim: Euclides, quando você estiver pregando nessa igreja, você vai ver que eles não vão ficar pulando, nada disso, porque eles estão prestando atenção no que você está falando. Não tem um aqui que não está prestando atenção no que você está falando. Então, fica tranquilo. Eu sempre acreditei nisso. Bendito é o nome do Senhor. Mas foi bom que ele me dissesse. Amém, meus irmãos? E ele tinha uma qualidade, é bom até eu deixar registrado isso. Podia pregar quem fosse. Eu, na minha ingenuidade, numa dessas primeiras vezes, na primeira vez, aliás, que ele me deu oportunidade, eu falei, pensei que falei, né? Pensei que preguei, né? Aí virei para ele: posso fazer o apelo, pastor? Disse: não, o apelo quem faz sou eu. Pois olha, me deu uma aula, pegou o microfone, foi com aquele jeitinho dele, fungava assim no nariz. Olha, irmão, com 5 minutos que ele falou, o que tivesse de incrédulo dentro daquele culto, o que tivesse, ou o que pensasse a ser incrédulo, vai chegar lá na frente. Tal é a graça que ele tinha para fazer um convite aos pecadores. Era maravilhoso. E para tirar dinheiro dos irmãos também. Irmãos, nós vamos comprar um terreno amanhã. E todo o dinheiro que a igreja tem está aí no bolso de vocês. Está aí no bolso. Então vamos levantar uma oferta. 2 qualidades de pastor Marinésio que eu não cheguei a ter. Senhor Deus, queremos agradecer nessa noite, meu Pai. Reunir os teus filhos nesta casa. Teu servo está agora ungindo, impondo as mãos. E que a tua cura, tua bênção venha sobre cada um desses irmãos. É pela fé. Aqui está o corpo de Cristo, o Espírito Santo de Deus operando na vida do teu servo, operando na vida da tua filha, da tua serva agora. Põe a tua mão, ó Deus, dá saúde em nome de Jesus. Cura, 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 faz maravilhas na vida do teu povo, Senhor. Que eles possam, Senhor, retornar, meu Pai, para seus lares, alegres, felizes, com a operação de Deus nas suas vidas. No nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Aceita, Senhor, o nosso culto. Abençoa a Santa Ceia neste sábado. Abençoa, meu Deus, a continuação da tua obra, a conferência missionária, o congresso da Almadep, enfim, ó Deus, até Jesus voltar. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. Todos digamos amém. Deus abençoe em nome de Jesus.